Bem-vindo mais uma vez às nossas aulas dominicais. Como você pode ter reparado na nossa última catequese, lá nós fizemos uma introdução a respeito da Virgem Maria, a quem nós queremos nos dedicar nessas aulas dominicais próximas. Hoje, uma breve palavra sobre o primeiro dogma mariano, que é o dogma da maternidade divina. No século IV, surgiu uma heresia de um clérigo da igreja chamado Nestório. Nestório dizia o seguinte, que o título de Maria como mãe de Deus não era um título pertinente. Não seria correto afirmar que Maria é mãe de Deus. Seria correto apenas afirmar que Maria é mãe de Jesus. Porque mãe é aquela que gera a realidade do seu filho. A mãe é um ser anterior ao filho. Ora, nós sabemos bem que aquele que nasce da Virgem Maria é filho dela, sim, mas antes é filho de Deus. É o Verbo de Deus. E é eterno, portanto. Ele é anterior à própria Virgem Maria. Embora tenha sido encarnado no ventre dela e gerado no seio de Maria, este Filho de Deus é anterior a ela porque é Deus com o Pai. Maria é criatura e aquele que dela nasce é criador. É o Filho com o Pai e o Espírito. Nós não poderíamos então afirmar que Maria é mãe de Deus, porque dizer que Maria é mãe de Deus seria dizer que Maria gerou Deus, quando na verdade Maria foi gerada por Deus. Ela é criatura, não é criadora. E Deus é posterior, ou melhor, Maria é posterior à realidade divina. Olha, partindo destes princípios, existe uma pertinência no argumento de Nestório, porém, há um equívoco que o Concílio de Éfeso pôde muito bem detectar e desmentir. E foi a partir daí que se considerou o pensamento de Nestório um pensamento herético ou heterodoxo, como nós dizemos em teologia. Veja, para nós entendermos a realidade da maternidade divina e por que nós podemos sim afirmar que Maria é mãe de Deus, basta nós fazermos com o Concílio de Éfeso a distinção de conceito entre Deus e divindade. Vou dar um exemplo para ficar melhor de ilustrar. Eu sou um homem, mas eu não sou a humanidade. Eu participo da humanidade. Todos os homens são homens que participam da humanidade, mas a humanidade é definida pela união entre todos os homens. Então, todos os homens na face da terra são a humanidade. E, no entanto, nenhum homem é a humanidade completa. Compreendido isso, com esse exemplo, vamos remeter esta comparação à compreensão que nós temos de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Não são três deuses, porque aí nós cairíamos numa outra heresia chamada de triteísmo. Não são três deuses, são três pessoas. Os três compõem uma única divindade. Agora, a divindade são os três juntos. O Pai não resume a divindade em si. O Pai não é Deus sozinho. O Filho não é Deus sozinho. E o Espírito também não. Os três são a única e mesma divindade. São três pessoas distintas, porém um único Deus. Os três são Deus. Porém, um não reduz a divindade a si, como eu não reduzo a humanidade a mim. A humanidade somos todos os homens. Então podemos falar de humanidade referente ao conjunto dos homens. Assim como nós só podemos falar em divindade ao conjunto das três pessoas da Trindade. A divindade são os três. Porém, cada um é Deus, não sozinho.
porém o Filho é Deus, como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus. Ora, aquilo que é eterno em Jesus é a sua divindade. Ele, de fato, é Deus desde sempre e é eterno e anterior à Virgem Maria. O Filho da Virgem Maria, na verdade, é o Deus da Virgem Maria. Quando Deus escolhe se encarnar no ventre de Maria, ele assume ali uma natureza humana. E esta natureza humana, sim, passa a existir. Porém, o Filho não deixa a sua divindade para assumir a nossa humanidade no seio de Maria. Aquele que nasce do ventre de Maria é um homem em cuja humanidade passa a existir a partir dali, porém este homem é Deus desde sempre. Maria não é mãe da divindade, porque a divindade é a trindade toda, e Maria não gera a trindade, pelo contrário, como criatura é gerada por ela. Mas, no entanto, aquele que dela nasce é Deus. Não pode existir uma divisão, uma separação na pessoa de Jesus da sua divindade e da sua humanidade. Essa separação não é possível. Dizer que Maria é apenas mãe de Jesus, com a intenção de afirmar que ela é mãe da humanidade de Cristo e não da sua divindade, é bipartir a pessoa de Jesus, e isso não pode ser feito. A humanidade e a divindade em Jesus compõem uma única realidade, uma única pessoa, com duas naturezas distintas. Maria, portanto, é sim mãe de Deus, porque esta pessoa gerada por ela é Deus. E, no entanto, ela não é mãe da divindade, porque a divindade está para além da pessoa do Filho. A divindade comporta o Pai e o Espírito. E Maria não gerou o Pai, Maria não gerou o Espírito, mas gerou no seu ventre uma pessoa que é Deus, tanto quanto o Pai e o Espírito. Ela gera Deus e, portanto, é sim mãe de Deus. Nós entendemos o que Nestório quis dizer, que Deus é anterior a Maria. Sim, a divindade é anterior a Maria. Porém, uma pessoa divina quis nascer dela e não deixa a sua essência divina para poder se encarnar no ventre dela. Aquilo que Maria gera no seu ventre é sim Deus. E isto comporta o mistério da encarnação. Nós não podemos esvaziar o mistério só para ficar mais fácil de compreender, definir ou explicar. Provavelmente tenha sido isso que Nestório pretendeu. É preciso nós sermos fiéis ao mistério que nos foi dado. Por isso Maria é sim mãe de Deus, e com toda a igreja nós afirmamos esta verdade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.